E sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mais ao vivo, né, Isso Carol? mesmo, Alan. É uma grande novidade desse ano, porque a gente quer que você participe. Mas antes, você esquece muito das coisas, Carol? Eu esqueço, Alan, mas eu acho que a gente tem um recado que a gente não pode esquecer de dar aqui Tem, agora. né? Então a gente não pode esquecer de começar essa live. Primeiro que estamos aqui com o Rei da Memória. Já vou dar esse Já não spoiler. podemos esquecer muita Já coisa, não né? podemos esquecer tanta coisa, hein? Então é o seguinte, pessoal, para interagir aqui, para comentar, tem que ser inscrito. Então se inscreva no canal, tá? E aí já ativa o sininho, já ativa, dá o like, né? Como eu sempre falo, o meu filho fala melhor isso, Sim. né, que eu. Mas é importante porque o professor Renato, conhecido como o Rei da Memória, com mais de 300 mil seguidores no Instagram, hoje está aqui e vai ensinar você métodos de aprendizagem, foco, concentração, tudo que o que mais a gente precisa e o assunto mais falado sobre isso. Mas a gente não quer ser só a Alan e Carol apresentando, né? Então a gente quer que você também participe conosco, faça suas perguntas e o professor já falou, tem surpresa na live. Tem surpresa. Tem surpresa. Acho que tem coisa boa. Vai ter sorteio aí, Mas só Carol. para quem acompanhar, né, Alan? Mas só para quem for inscrito e daqui a pouco a gente lança a hashtag para que você comente. Então, recapitulando, para comentar tem que ser o quê, Carol? Inscrito no nosso canal. E é por isso que a gente não esquece. E, professor, muito bem-vindo novamente ao Pode Mais, só que agora ao vivo. Seja muito bem-vindo. Fala pro pessoal um pouquinho. Subiu bem a régua, né? Subiu, ficou Ao diferente. Ao vivo é legal. E fala um pouquinho, professor, para quem não conhece o professor, né? Como foi sua trajetória e como que você chegou a ser conhecido como o Rei da Memória? Bom, primeiramente, agradeço essa oportunidade mais uma vez de vir aqui, de trazer esse conhecimento. Eu costumo me intitular como um ex-esquecido. Uma pessoa que... E aí o pessoal que está assistindo a gente pode comparar, né? Quando estudante, eu li aquele texto, aquele livro maravilhoso que a pessoa indicava, quando fechava o livro eu não lembrava de nada. Meu Deus. Assistia uma aula na faculdade, terminava a aula, ia para o intervalo e tal. Mas o que eu aprendi hoje? Ou então você participava de uma reunião, às vezes a pessoa assiste um episódio de um podcast e pô, não lembra nem 30 segundos do que tem ali. Eu conheço uma pessoa assim. Eu acho que muita gente se identifica com isso. Então, o que está acontecendo com as pessoas, né? Só que a diferença é que lá atrás eu comecei a ser prejudicado na faculdade. Eu comecei a despertar para a coisa da memória na faculdade. Né? Pô, você estuda o mês inteiro, aí tu chega no final do mês, o que eu lembro? Nada. E aí eu comecei a anotar o seguinte, o que é o estudo? Nada mais é... O que é uma prova? Nada mais é do que um teste de memória. É verdade, né? Por mais que mude a forma de fazer prova, uma prova oral, uma prova dissertativa, uma prova de questões, nada mais é do que um teste de memória. É verdade. Né? Eu nunca vi dessa perspectiva. E a gente acha que é um teste de aprendizado, né? E a gente acha que é um teste de aprendizado. É muito louco isso, né? Mas aí, onde é que você busca aquilo lá? Vai ter que estudar antes, né? Vai ter que estudar, vai ter que armazenar e você vai ter que fazer. E ali é um teste de memória mesmo, tá? E eu sentia isso, pô, mas eu me sacrifico, estudo, viajo, mas eu não tô lembrando de nada. E aí eu comecei a me questionar. Falei, poxa, será que tem algum tipo de déficit cognitivo, problema de memória? Tá bem alto ultimamente, né? E aí um amigo, conversando com ele falou, cara, eu vou te dar um livro sobre memória, que era um livro de 1977, um livro de um cara chamado Harry Lorayne. Esse cara é Como Ter uma Memória Superpoderosa, o nome do livro. Já um título chamativo. Sim, já as páginas amareladas, nem existe mais esse livro. E aí ele ensinava como esse Harry Lorayne, só para exemplificar, ele fazia shows de memorização nos Estados Unidos. Então, tipo, ele entrava num auditório e memorizava o nome de todo mundo, memorizava números, cores, palavras, fazia acrobacias na hora, lá, improvisado. E aí, no livro, ele ensinava as técnicas para isso. E aí, eu li aquele livro, falei, pô, que legal, deixa eu experimentar isso aqui. Então, eu ia lá, memorizava lá a lista de 50 palavras. Deixa eu experimentar usando a técnica lá. Com números, memorizava números. Falei, peraí,
Isso dá pra aplicar. Não, e eu pensei o seguinte, Carol, não tenho problema de memória. Nunca me ensinaram a usar a memória. Técnica. Isso eu acho que é muito importante, porque hoje se fala muito em memória, foco e concentração. Sim. E é uma parte, então, professor, que dá para ser exercitada com a técnica certa. É isso? Exato, exato. Só que tudo que tinha ali não se aplicava aos estudos. Então eu pensei, poxa, e se eu pegasse toda essa tecnologia que não fui eu que inventei, nem esse autor, a memorização vem desde a Grécia Antiga. Uma ele época, estava replicando, então. uma época em que as pessoas não tinham onde anotar, onde você tinha que fazer um pergaminho, um papiro, e isso dava trabalho. pedra. Na pedra. Tu imagina, não tinha Ctrl+Z na pedra, né? É verdade. Perdeu. Nem borracha. Perdeu, tinha que quebrar a pedra, jogar fora e começar a esculpir de novo. Então eles usavam muito a memorização. E aí alguns estudiosos, eles estimam que nessa época, eles tinham uma memória 500 vezes melhor do que a nossa, simplesmente porque não tinham onde anotar. Então tudo era uma experiência, e era uma experiência que eles davam muito valor. Conversar, ouvir um sábio, ouvir um mestre, eles faziam isso com muita entrega, com muita atenção, e absorvia. Era chamada cultura oral. Que interessante. Né? Então eu trago essas técnicas todas para os estudos e desenvolvo técnicas para memorizar aquilo que a gente estuda. Foi onde eu resolvi meus problemas de esquecimento na faculdade, comecei a ajudar as outras pessoas e aí virou um business, né? Virou hoje a minha missão, que é ajudar as pessoas a entender que existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. A maioria das pessoas ficam no modo padrão. O que é o modo padrão? Eu estou vivendo no mundo. Se aquilo chama a minha atenção e me interessa, eu memorizo. Se não me interessa, eu não memorizo e eu esqueço. Só que a gente tem que entender que a gente está atribuindo esse rótulo de não me interessa a tudo. Sim. Então a gente lê um livro de qualquer jeito, a gente vê um documentário, uma aula de qualquer jeito e não vai ativar a memória. É muito estímulo. É muito estímulo. E a memória precisa ser provocada. Né? Se você não colocar, antes de pegar um livro na tua mão, você não pensar assim, Alan, é um livro sobre foco e disciplina. O que eu preciso resolver na minha vida sobre isto? O que eu quero aprender com este livro? Essa é a intenção. Se eu coloco essa intenção antes de abrir o livro, eu estou direcionando regiões do meu cérebro para buscar. Eu transformo o meu cérebro numa espécie de scanner. Então eu começo a ler e o seu cérebro começa a localizar coisas que vão preencher aquela pergunta, aquela lacuna. É onde você começa a memorizar. Sim, porque o cérebro ele é feito para economizar energia, né? Então, é por isso que eu leio de qualquer jeito, não esqueço tudo. Se você se identifica com isso, porque assim, ó, eu me identifico muito com isso. Às vezes a gente pega um artigo para ler e volta. Pega um texto para ler e volta, porque a gente acaba esquecendo e fala, às vezes você lê 10 páginas e para pensar, meu Deus, mas o que eu aprendi nessas 10 páginas, sabe? Aí você tem que voltar e isso acaba gerando uma frustração, né? E você acha que o problema é teu, como o professor achou na época de faculdade, né? Ó, uma técnica de memorização para leitura. Tá? Olha só, para você manter o foco na leitura, você vai ler com os dois hemisférios em sincronia. O hemisfério esquerdo, ele vai fazer a leitura do texto. O hemisfério direito, ele vai fazer a visualização. Então, quando eu estou lendo com o esquerdo e o direito está de folga, ele começa a divagar. Então, eu leio ali a palavra carne e o direito já lembra do churrasco. E não tinha nada a ver com o churrasco, com aquele texto. De repente, era um texto de filosofia. Ele vai divagando. É a divagação. O que você vai fazer? Eu coloco o direito para visualizar imagens dentro do contexto da leitura. Eu consigo, com isso, um cérebro 100% concentrado, focado na leitura. Por estar focado, eu começo a armazenar conteúdo na minha memória e aí vem a cereja do bolo. Terminou aquele trecho da leitura, você para e pergunta, bom, o que foi que eu aprendi? O que foi que eu entendi? Quando, onde, como, conclusão, se lança algumas perguntinhas e automaticamente você está estimulando a chamada memória intermediária ou de longa duração, dependendo do assunto. E aí você tem a leitura concentrada e a memorização desse texto. Seria como eu lesse e visse um episódio daquilo que eu estou lendo ao mesmo tempo. Esse é um mecanismo poderoso da memorização. Ler e visualizar simultaneamente.
Então, você que está aí nos acompanhando até agora, você sabia disso? Escreve, comenta aqui se você tem problema com memória, se você quer fazer alguma pergunta para o professor, porque assim, nunca foi tão falado ultimamente quanto dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar, de tanto estímulo. E muitas pessoas acham que o problema é sempre com ela, né? Sim. E às vezes vai buscar ajuda, vai tomar remédio, e às vezes não é isso, né, professor? Na maioria das vezes, as pessoas não... Vamos ser bem claros. A escola te ensinou a ler com concentração? Não. Você teve uma aula assim, o professor parou a aula e disse assim, gente, hoje eu vou ensinar vocês a memorizar a matéria, a interpretar, compreender e fixar um texto. Hoje eu vou ensinar vocês o segredo da lembrança, como você vai ativar aquilo que você aprendeu para usar na hora da prova. A escola não nos ensinou a estudar usando o nosso cérebro. Né? E aí você pergunta, pô, mas isso então é um erro da escola? Não, é por causa da idade, da alfabetização. A criança também não está preparada para um conteúdo mais denso. Mas em algum momento da jornada acadêmica, o estudante tem que aprender como o cérebro dele opera, como o cérebro dele funciona. Porque se ele não entender isto, ele vai ter um quadro na parede, um diploma maravilhoso e vai se sentir um impostor. Bom, tem um diploma ali de direito, mas eu não sei nada de direito. Né? Tem um diploma de medicina, mas... Isso mexe com a própria autoestima da pessoa, né? Claro. Ela acha que o problema é dela. Da última vez que o professor esteve aqui, ele falou de uma técnica de estudos que era de explicar depois que, né, vai lá e estuda e depois você volta e explica, né? Eu apliquei isso com a minha filha. Autoexplicação. E é uma coisa que a gente tem utilizado bastante nos estudos. Essa questão de ela tinha que estudar, daí eu fazia umas perguntinhas no ChatGPT, ela tinha que saber as respostas daquela, depois ela vinha me explicar o conteúdo. Aí as primeiras vezes foi bem isso, tipo assim, ela vinha até a porta do quarto, ela começava, daí eu... mas ela começou com a história da moeda, eu nunca me esqueço. Daí eu, mas por que eles trocavam moeda? Por que criaram moeda? Aí ela voltava. Aí ela voltava, aí sabia até ali, eu fazia uma outra pergunta, ela não sabia responder, ela voltava pra ler. Aí depois, com um tempo, com essa prática, ela voltava, já sabia o texto inteiro. Não, mas deixa eu terminar, já sei o que tu vai me perguntar. Ela já sabia fazer perguntas sobre aquilo. E isso estimulou muito o aprendizado dela, as notas dela, tipo, melhoraram muito. Então, assim, eu tenho como comprovar que as técnicas funcionam. E tem uma pergunta aqui, né, do @msdebest aqui, 30, né, cara? Seja bem-vindo ali. Existe um limite de armazenamento de memória? Exemplo, quando eu memorizo algo, estou esquecendo algum outro momento guardado? Essa é uma boa pergunta, hein, cara? Parabéns, hein? Uma boa pergunta. Qual é a capacidade da memória de um ser humano? Ela está ligada aos anos que o ser humano viverá aqui na Terra. Então, se você viver até 97 anos, a tua memória ela tem capacidade de armazenar 97 anos de conteúdo. Se você viver 120 anos, a tua memória armazenará 120 anos de conteúdo. Aí depende o quê? Da sua saúde mental, da saúde do teu cérebro. Então, você conservando a qualidade de vida, boa alimentação, exercício físico, e se o seu cérebro durar 120 anos de uma forma lúcida, longevidade com lucidez, você tem uma memória ilimitada em termos de capacidade. Infinita enquanto eu viver, desde que eu tenha saúde. Exatamente. E para que... Nossa, eu fiquei impressionado com essa pergunta, muito boa. E para que esse momento seja inesquecível e o pessoal não esqueça também, não só quem está participando da live, o professor trouxe surpresas, né, Carol? Trouxe surpresas. Professor, para quem está assistindo a live e assistir até o final, o que o professor trouxe para a gente sortear para os nossos ouvintes ali? Tem 3 presentes, é isso? Opa, o professor tem um livro, que manda. O livro, não sei se mostra para aquela câmera ali. Pode mostrar aqui, ó, né? Que é do próprio professor. Isso, né? O Cérebro com Foco e Disciplina, edição revisada e ampliada. Lançamento recente esse aí. Comemoração de 10 anos desse livro aqui. Olha só, hein? Esse aqui vai ser um sorteio, um livro autografado. E também um curso de leitura dinâmica. Quantos cursos de leitura dinâmica? Olha, vamos lá, 2 vamos ver. cursos, 3 cursos. Vamos ver ali, vai depender, eu acho que... Vamos ver ali a movimentação, então, se você que tá aí agora, nos assistindo... Gabriel, solta a hashtag aí, então vamos soltar uma hashtag, ó. Foco. Foco, bem fácil a hashtag, tudo em maiúsculo. Quem comentar hashtag foco no final da live, a gente vai estar sorteando o livro e também os cursos
do professor. Metaleitura. Metaleitura, professor. Curso de leitura dinâmica e memorização. Isso traz benefício. Você vai aprender a ler 3 páginas por minuto com foco, concentração e poder de memorização. Deixa eu falar uma coisa. A maioria dos brasileiros, a média no Brasil, é de 80 palavras por minuto. Certo. Tá? Isso é uma velocidade extremamente lenta. Tá? 80 palavras por minuto, tu vai gastar mais ou menos de 3 a 4 minutos para ler uma página. Essa é a média nacional. Caramba. Agora, imagine, se você pudesse ler 3 páginas por minuto, significa o quê? Em 10 minutos você leu 30 páginas. Em meia hora você leu quase 100 páginas de um livro. Quase um livro. Em 1 dia ou 2 dias no máximo, você poderia... Então, considerando que a média de páginas dos livros no Brasil são de 200 páginas no máximo, em 2 dias você lê um livro se você quiser. Né? Isso, imagina, você está se preparando para uma entrevista. Certo. Poxa, eu vou ler um livro sobre aquele assunto. Uhum. Em 2 dias você lê esse livro. Então, e toda vez que vem um convidado aqui, a gente sempre tem indicações de bons livros, então é aprendizado puro, né? E aquilo que, se eu tenho memória infinita e eu posso reter e acessar essa memória, o conhecimento que eu posso adquirir, isso pode mudar você de patamar e de vida. Vantagem. Pessoal, Sim, profissional. sim. Porque, vamos pensar bem, o livro é medicina. O livro é o melhor remédio que existe. Sim. Igual meu filho, o Miguel, está ali com a gente, eu falei para ele, filho, você está numa fase da tua vida, é adolescente. Sim. Pô, vamos ler aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Ah, que legal. Pô, você vai aprender clássico. os conflitos, a entrar numa conversa, né? A perguntar o nome de uma pessoa. Tem uma série de benefícios ali, né? No relacionamento, nessa fase da tua vida. Né? Se eu estou com um amigo precisando de inteligência emocional, vamos ler sobre isso. Tu vai fazer uma entrevista, vai atender um cliente. Então, o livro... Eu costumo dizer, tá ansioso, leia um livro. Tá deprimido, leia um livro. Tá com medo, leia um livro. Uhum. Tá feliz, leia também. Né? Eu lembro uma coisa que me marcou muito, que o Luciano falou assim, que a pergunta que ele faria para uma pessoa seria quais são os últimos 5 livros que você leu? Porque ele fala que cada livro que ele lê muda completamente a visão da realidade que ele tem. Então, as pessoas que alcançam sucesso, e isso até eu lembro de um estudo que eu li, que tem várias variáveis que fazem as pessoas alcançarem o que cada um chama de sucesso. Só que uma das unânimes era que eles reservavam sempre 1 hora, 2 de leitura e liam bons livros. Então, se você tem... Olha, essa dica aí é poderosa. De ouro. E se você tem essa dificuldade, até o fim da live, você pode ser um dos sorteados com um curso para aprender a ler, né, de forma dinâmica, com mais rapidez e Metaleitura. Metaleitura, com o professor conhecido como Rei da Memória no Brasil, Sim. não é à toa. Mas eu tenho uma pergunta, professor. Com a leitura dinâmica, né, que é uma técnica de eu ler mais rápido e absorver, eu não perco a qualidade de retenção? Eu não corro esse risco? É uma pergunta que as pessoas fazem com frequência, tá? Pensa num automóvel a 20 km por hora. Você está ali dirigindo 20 km, pô, é tão lento que a pessoa pega o celular, olha a mensagem, a mulher faz a maquiagem. Sim, dá tempo. Reconheço. Né? Porque está muito lento o negócio. Ou seja, dá tempo de fazer outras coisas. Quando você lê 80 palavras por minuto, Peguei a analogia. É tão lento a leitura que você consegue ler e pensar no compromisso, no churrasco, no boleto, no filho. Você está lendo e pensando em outras coisas ao mesmo tempo. É daí que vem a divagação durante a leitura. E aí, quando você se flagra, você já leu uma página e, caramba, eu vou ter que ler de novo. Sim. Quando você acelera a velocidade da leitura, né, ou seja, você dobra, triplica a velocidade da leitura, é o equivalente a você estar dirigindo um carro a 150 por hora. Sim. Então já não dá mais para você fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O teu cérebro, ele converge. Então, quanto mais... E aí, isso daí já foi demonstrado pela neurociência. Quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Sim, é uma estratégia de foco, então. Isso. E aí, obviamente, quando você está concentrado, focado, o seu nível de absorção pela memória é maior. Agora, o pulo do gato está aí. O segredo da memorização, da leitura, está naquilo que você faz imediatamente após a leitura. Imediatamente após a leitura, você precisa fazer exercícios de fixação do texto. Pode ser uma autoexplicação,
pode ser perguntas específicas daquilo que você está lendo. Isso você faz para você mesmo ali. Para você mesmo. Uhum. É uma autoexplicação. Se tiver alguém para conversar sobre o assunto, melhor ainda. Né? E isso daí vai fazer de você uma pessoa que aprende muito mais rápido, com mais qualidade. O professor, eu sei que o professor já tem muita trajetória nisso, mas já parou para pensar quantas pessoas você já impactou na vida com essa mudança? Porque eu acredito que tem muita gente que, assim como eu, assim como a maioria das pessoas também, se pega nisso às vezes pensando, poxa, por que eu não consigo, às vezes me distraio e é talvez uma mudança de hábito. Né? Porque eu tenho que obrigar, pelo que eu percebi, o meu cérebro a trabalhar de uma forma diferente. E se eu faço isso constantemente, eu crio ali um novo hábito e acabo treinando a faculdade da memória. Sim. Que, pelo que eu entendi, eu preciso usar os dois hemisférios, mas de forma inteligente. Sim. Porque é o que pode fazer ou eu me concentrar ou devagar, né? E a técnica correta. O senhor tem ideia de quanta gente você já mudou de vida? Considerando alunos e plataformas abertas, mais de 3 milhões de pessoas. Uau. 3 milhões. 3 milhões. E isso só com técnica? Só com técnica. Eu tive um depoimento bem legal que eu recebi, e espontâneo, tá? A pessoa me chama no Instagram de um médico chamado Gustavo, Dr. Gustavo. Uhum. Falou, professor, eu fiz um curso com você, eu era vestibulando. Eu passei em medicina por causa das suas técnicas. Ele passou em medicina, aí ele indicou para a prima dele passou em medicina, aí depois ele precisou fazer as certificações, ele usou as técnicas, foi fazendo as certificações dele. Aí nesse dia eu fiquei pensando, caramba, uma família, 2 médicos. Uhum. Né? Olha que bênção, né? Um efeito cadeia você de poder transformar isso, né? escala. E a pessoa espontaneamente vir chamar você ali e dizer assim, olha, você mudou a minha vida. É porque realmente a pessoa se sente, tipo, grata por aquilo, né? Claro, totalmente. E aí, muitas pessoas perguntam, pô, mas vale a pena ainda estudar? Eu vou te falar, dá para ficar rico lendo livros. Sim. Quer que eu te provo? Ó, quem lê bem, fala bem. Fala bem. Quem fala bem, se comunica escreve bem. Ok. Quem fala bem e escreve bem é porque articula bem as ideias e tem um bom vocabulário. Uhum. Quem articula bem as ideias e tem um bom vocabulário chama a atenção nas rodas de conversa. É respeitado, né? Quem lê bem, fala bem, escreve bem, articula bem as ideias e é respeitado, acaba o quê, gente? Sendo alçado à posição de líder. Automaticamente, porque você respeita uma pessoa que conversa bem, que tem bons argumentos. Que possa influenciar os outros. Né? E aí essa pessoa acaba o quê? Obtendo mais colaboração para os seus projetos. Acaba enriquecendo. Então, quer ter prosperidade na tua vida? Leia livros. Leia bons livros. Leia bons livros, são seus mentores. É verdade. Viu, Miguel? Pega esse conselho aí, hein? Não pode devagar não sobre isso, porque tá numa época ali, inclusive aqui no canal a gente tem também, né? Uma entrevista com o Rafa sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. E se você chegou até aqui, a gente... Tá vendo uma hashtag aí na tela? É hashtag ou hashtag, ô Carol? Porque a Carol fala que eu falo hashtag. Foco. Se você está vendo e quer... a gente no final da live vai sortear o livro, né, do próprio professor, O Cérebro com Foco e Disciplina, que vai te ajudar com técnicas que já mudaram, impactaram a vida ali de mais de 3 milhões de pessoas. E também, isso foi surpresa, né? A gente não sabia. O professor disponibilizou também acesso ao curso dele, ao curso. Então a gente vai sortear aí. Eu posso, Alan, botar uma hashtag aqui assim? Pode botar assim. Só para concluir. Para participar aqui, ó, Carol, não vale. Agora eu entendi. Só que para comentar tem que ser inscrito no canal. Então, se você está vendo e não consegue comentar, se inscreva no canal, hashtag Foco, para que a gente possa, você ser contemplado aí com esse grande presente que já mudou a vida de muitas pessoas. É um podcast de desenvolvimento que sorteia desenvolvimento. E conhecimento é poder, né, Carol? Sabe o que é Temos perguntas, Carol? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, bem interessante, que é para pessoas que têm a mente ansiosa, que tem, né, ali ansiedade, estresse. A leitura, ela pode ajudar a ser uma autorregular?
A ansiedade hoje é o mal do século. O Brasil Sim. é o país mais ansioso do mundo, né? E a ansiedade é curioso, né? Qual é a fonte dessa ansiedade? Né? Estou preocupado com coisas que ainda não aconteceram, estou com a cabeça muito viajando para o futuro, né? Sim. E um futuro sombrio. Né? Às vezes tem a ansiedade positiva. O que é a ansiedade positiva? Poxa, fui convidado para ir na Disney, por exemplo. Aí a pessoa fica, não tem como vou não ver ficar a hora, ansioso, né? Que é uma ansiedade que não é legal, mas tá ali te estimulando para um lado positivo. Agora, a ansiedade negativa por algo ruim te deixa doente. Sim. Mexe com a doença mental, com a saúde mental. Então é importante você ter a leitura como um remédio. Porque acalma a tua mente, baixa a tua pressão, você fica mais tranquilo. E criar o hábito da leitura. Como é que a gente cria um hábito de leitura? Olha só. Ter disciplina. É muito legal. Nós somos criaturas de hábito. O ser humano é uma criatura de hábito. Tá? E a gente repete todos os dias diversos hábitos e às vezes nem percebe. Por exemplo, a gente toma banho, a gente escova os dentes, a gente tem o ritual do almoço, a gente tem o ritual para ir dormir. Agora, por que nós criamos alguns hábitos e fazemos sem pensar, sem sequer questionar? A gente faz com todo prazer. Guarda isso, porque aquilo nos faz sentir bem. Tudo aquilo que nos faz sentir bem, a gente acaba transformando num hábito. Por exemplo, escovar o dente. Pô, a gente não se sente bem depois que escova os dentes? Sim. Não é gostoso? Sim, sempre limpo, né? Depois toma um banho, né? Se arruma para dormir. Então, você não questiona mais aquilo. Quando criança até questionava, vai escovar o dente, menino. Sim. Mas depois que você começa a perceber que aquilo te faz bem. Então, como é que eu crio o hábito da leitura? Eu começo a ler todos os dias, eu tenho uma experiência com bons livros, eu começo a sentir que aquilo está me transformando, eu começo a incorporar esse hábito na minha vida. E aí você tem que ter, assim como você tem um horário para acordar, dormir, escovar os dentes, tomar banho, cria também o hábito, o horário para leitura. Mesmo que seja por 10 minutos. Mas deixa ali, ó, nesse horário aqui eu vou ler todos os dias um pouquinho do livro. Até porque fazendo o curso do senhor 10 minutos ali é quase... Sim. Se for dinâmico ali... 30 páginas. Eu, por exemplo, eu tenho o meu ritual. À noite eu janto às 20 horas. Eu não passo depois das 20 horas porque não é bom para o nosso organismo. Tá? O nosso aparelho digestivo para de funcionar às 22. Sim. Então o ideal é que ele não esteja digerindo nada, porque se tiver ele vai parar. Aí tu vai dormir e vai ter indisposição. Então eu me alimento até às 20 horas. Às 20 horas eu tenho meu cantinho na sala, ligo meu abajur, já tenho minha pilha de livros ali e eu vou ler os meus livros. Leio 2 horas todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Isso há quantos anos? Só quando anos tem algum evento, alguma viagem. Desde que eu entendi que a leitura fazia a gente crescer. Entendi. E é engraçada essa história, né? Eu vim de uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde não tem muitos recursos para você, para te estimular a crescer, onde a conversa das pessoas é uma mente muito fechada. Sim. E aí, como diz aquele ditado, nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Então, poxa, ia na rede familiar, você tinha ali o tio que era sitiante, a tia vendia pamonha. Então, sim, bem interior. Bem interior mesmo, né? Aí tu ia na roda de amigos, aí o papo era só futebol, cerveja, mulher, é esse tipo de conversa. Sim. Então, aí você não consegue bater um papo profundo, né? te limita muito. E eu comecei, poxa, como é que eu saio disso, gente? E onde é que eu vou? Não tem dinheiro para ir para São Paulo para assistir eventos, participar de congressos. E eu comecei a adotar os livros. Inconscientemente, eu comecei a adotar os livros como os meus mentores. Então, chegou um momento da minha vida que quando eu conversava com o Alan, por exemplo, eu falava dos livros de Paulo Coelho, eu falava de Veríssimo, eu falava de Tony Robbins, eu começava a falar dos grandes autores da época. Isso já expandiu para outro patamar, né? Que eram os meus mentores. Então, hoje eu pergunto para o pessoal que está assistindo, quais são os seus mentores? Renato, eu moro numa cidade que não tem... Ok, adote os livros. Você vai ter ali as pessoas que vão te mentorar e aí o teu papo começa a ser diferente. Sim. Pô, li um livro do Anthony Robbins, Poder Sem Limites, que fala disso. Então expande a tua mente. Sim. E quando expande a tua mente, você começa a enxergar oportunidades que estavam ali, debaixo do seu nariz.
E você não enxergava porque a tua mente estava fechada ainda. Que era falta só de conhecimento, né? Que estava ali. Então nós temos que ter essa rotina de alimentar a nossa mente. E é uma construção, né? Porque um livro vai juntar com outro e vai construir um novo pensamento, né? Não, e você vai ter... O que eu acho mais fantástico é que, assim, quando a gente criou ali que conhecimento é poder e quem sabe realmente o que quer pode mais, ele te dá um poder de critério, né? Não é qualquer coisa que qualquer um fala que você segue. E vai muito contra o efeito manada que o Luciano fala muito, né? O que a maioria faz. Porque todo mundo tá fazendo. Não, te dá um senso crítico, um pensamento crítico diferente. E também você lê, você vai na sua trajetória ler livros ruins também. Mas você vai saber diferenciar. Diferente que tem gente que lê um livro, aí acha que aquilo tudo é verdade, aplica aquilo. Então, ler bons livros e ter foco e disciplina, que é um pilar importante, Sim. né? Existe um ponto aí importante, Alan, assim, eu não digo que existem livros ruins, existem livros mal escritos, boas ideias, Sim. só que mal escritos. Só que aí também vale aquela máxima, quem faz a escola é o aluno. Sim. Quem faz o livro também é o leitor. Então, mesmo um livro ali, livro mal escrito não dá para perdoar, mas sim. se você tiver ali com uma boa vontade de dizer assim, o que eu posso aprender com esse título aqui, com esse tema, você vai conseguir extrair algo de bom. Uma missão de aprendiz, né? Visão de aprendiz. Tipo o piloto de Fórmula 1, né? Com o mesmo carro tem gente que ganha e gente que perde, né? É uma boa analogia aí, Exatamente. É verdade. E para que eu possa extrair o melhor disso, eu tenho que saber, né? Como ler, memorizar. E se você chegou até aqui, sabe quem chegou aqui? O Jorge. O Jorge chegou. A gente estava esperando grande abraço. ele já. Jorge, você que falou ali, bastante sobre memória, concentração e foco. Estamos aqui, cara, com o rei da memória, né? Então, se você quer aprender mais técnica, vamos sortear livro e curso do professor que já impactou mais de 3 milhões de pessoas ao longo da trajetória, conhecido como o Rei da Memória. Tem até recorde no Guinness, tá? A gente vai falar um pouquinho, mas tem que escrever e comentar #foco sem acento em maiúsculo para poder participar e para comentar tem que estar inscrito. E me impressionou esse recorde, professor. Guinness Book, né? Um nome bonito. Como é que foi isso aí? Eu sou, na verdade, o primeiro recordista nacional de memorização. Caramba! Esse título foi lá em 2006. Não existia no Brasil nenhuma referência nesse campo dos mnemonistas. Eu fui homologado pelo Rank Brasil, que é o nosso livro dos recordes nacionais aqui. Caramba! Então, fui o primeiro recordista nacional de memorização. Na época, fui desafiado a memorizar uma sequência de 110 palavras em 4 minutos e depois 110 dígitos, um número com o tamanho de 110 dígitos. Lá na hora? Aleatório? Como é que é o processo? Sim. A minha pergunta era essa, como é que faz ele te apresenta uma lista e aí você memoriza aquela lista. Você não tem acesso. Você só Mas tem é o acesso técnico da... Acesso na hora, exatamente. É o técnico do programa ali. É o auditor. O auditor, exatamente. É como você... E isso daí é pesado, né? Porque tu vai num programa de televisão, tipo, se eu sou um cantor, vou cantar na TV. Isso é tranquilo, porque se você errar a letra, a própria plateia te ajuda a cantar e vai de boa. Agora, quando você vai num programa de TV para fazer demonstração de memória, as pessoas querem te esmagar ali, né? Imagina esse aí. Eles não querem ver até onde vai, né? E não exige nada menos de 100%. Errou uma vez, errou, já não tem mais memória, né? O máximo é o mínimo lá, né? Então, e na verdade isso é preparação. O cérebro humano, ele é o avô da inteligência artificial. Pensa no seu cérebro como um computador. O que a gente faz com a IA hoje? A gente fica alimentando a IA com textos, com conteúdos. A gente joga tudo na IA para quê? Para que ela crie a sua base de conhecimento e a partir disso execute as suas funções. O que é o cérebro humano senão um computador de carne? Sim. Então, o que as pessoas estão esquecendo? Que isso aqui, o cérebro tem que ser alimentado. Assim como você nutre uma inteligência artificial, você tem que nutrir o teu cérebro com coisas boas para mudar a tua mentalidade. Sim. A gente está esquecendo desse ponto. Né? Então, bons livros que vão de acordo com aquilo que te interessa na vida, porque assim você vai ter um cérebro que vai estar ali
trabalhar em paralelo com uma IA. Uhum. Porque senão, se você deixar a IA ultrapassar o teu conhecimento e já ultrapassa, você vai ficar para trás como profissional. Uhum. Né? E eu aprendi que a faculdade de memória e de foco, concentração, ela pode ser treinada. Meditação é um exemplo, totalmente exercício treinável. de presença. Então, é uma quebra de paradigma que, tudo bem, a gente vive hoje numa época super estimulada, né? E antigamente não era assim. O professor acha que esses super estímulos de celular, rede social, influenciam nesse mal que a gente está vivendo hoje? Cara, eu acho que o excesso, ele é maléfico, tá? Eu gosto da ideia de você ter o conhecimento na ponta do dedo. Eu acho que o celular e a inteligência artificial, ela é altamente democrática, porque hoje você tem... eu poderia dizer quase todos os seres humanos que têm um celular no bolso têm acesso a todo o conhecimento produzido pela humanidade, e hoje os celulares já vêm quase que com a IA incorporada ali, né? Incorporado. Então é democrático esse negócio. Então não tem como a gente ficar sentado no sofá reclamando da vida, sendo que você tem acesso a todo o conhecimento. E você disse lá no início, conhecimento é poder. Sim, eu tava falando sobre isso com isso. meu amigo hoje de manhã. Tem muita gente que, tipo, às vezes não tem condição, né? Mas, poxa, tem tanta coisa na internet hoje. A gente tem acesso a tanta informação, né? O seu Tudo. YouTube, você falou, tem mais de 1000 conteúdos de memorização. Eu falei, opa, eu vou voltar pra cá. Agora, qual é o ponto aqui? Aquilo que a gente consome. Sim. Peraí, Sim. tudo bem, eu tenho conhecimento aqui acessível. Agora, o que eu estou consumindo? É uma escolha, né? É uma escolha. Então, o problema está na escolha das pessoas. Sim. Por exemplo, o Miguel, ele tem ali a questão dos joguinhos de celular. Falou, filho, não olha como usuário. Tenta olhar com a cabeça de quem programou isso. Por que o cara colocou esse desafio aqui? Por que ele colocou esse obstáculo aqui? Quando você, aí você começa a aprender com o jogo. Você não está simplesmente ali sendo hipnotizado pelo jogo. Sim. Aí, se eu fosse um programador, o que eu mudaria nesse jogo? Começa a fazer esses questionamentos, porque aí tu começa a mudar, é o mindset, né? Sim. Mudar a tua mentalidade. E muitas vezes você vai se flagrar, peraí, eu já estou tempo demais nisso. Deixa eu fazer outra coisa, deixa eu experimentar outras coisas. Já tá também. sabendo como é que funciona o joguinho, Porque tu vai com muita consciência, Carol. Você pega, por exemplo, rede social de notícias. Às vezes vem aquele mesmo tipo de notícia, né? Sempre tendência negativa, você vai ficando mal. Só que quando você se flagra, opa, eu tô ficando mal por causa disso aqui. Aí você para. Eu tenho o poder de parar, de escolher parar, de não consumir mais aquilo. E treinar o algoritmo para que ele te entregue aquilo que tu precisa também, né? Isso é mágico. E aí vem a mágica da internet como um todo. Poxa, deixa eu treinar o algoritmo para entregar só coisa que edifica, né? Que melhora a minha vida de alguma forma. Sim. E aí você vai ter ali os seus mentores te ajudando. Quando às vezes eu me pego assim, vendo rede social, eu não gosto muito de ficar, eu ultimamente nem mexo mais, né? Minha esposa é prova disso. Mas quando eu pego ali para ver um Reels assim que tem um conteúdo, porque tem muito aprendizado, tem muito ensinamento lá. Eu vejo, se vem alguma coisa no meio aleatório, já raspa cima que eu não quero que o meu Instagram aprenda aquilo. Então, é sobre isso também. A gente... Pelo que eu percebi, a gente pode criar o nosso próprio algoritmo, né? Exato. Agora tem um ponto importante aí, que é o tema da nossa conversa aqui. Não adianta assistir 500 videozinhos por dia e não ficar nada gravado na memória. Não lembrar de nada, né? Então, veja só. Eu assisti o vídeo, eu achei interessante aquilo, deixa eu experimentar. Porque é melhor você experimentar um vídeo do que você consumir 50 e não fazer nada. É só encaminhar, né? Só pra ter. Aprendi, então, a como pregar um prego na parede. Agora eu vou testar essa teoria. Então, eu vejo e o experimentar, o vivenciar. Vou falar, vamos ver se eu aprendi realmente. Ou que se for algo, então, não prático, mas teórico, peraí, então, deixa eu ver se eu entendi essa teoria. Deixa o celular ali em cima, e aí você vai pensar. Qual é a diferença da divagação e da reflexão? Estou lendo um livro. Né? De repente, aqui no meio do livro, encontrei a palavra tempo. Aí a minha cabeça, meu hemisfério direito, que não estava treinado, ele vai pensar no tempo do jogo de futebol. Que vai chover, que vai chover. Isso aí, e o livro, digamos, era sobre filosofia. Eu estou pensando no clima.
Então, isso é divagação. Certo. O que eu faço nesse momento? Então, eu respiro, me concentro, flagrei a minha mente fugindo, respiro, me concentro e volto a ler aquele trecho. Agora, vamos lá, num outro contexto. Eu estou lendo aqui sobre filosofia e eu começo a pensar em filosofia. Isso é reflexão. O que eu faço nesse momento? Eu paro a leitura para eu pensar a respeito. Agora, pensar de uma forma crítica. Porque você está estendendo ali, se aprofundando no próprio assunto do livro. Você não isso, saiu disso. Mas ser um crítico. Peraí, eu concordo com isso. Por que eu concordo? Eu discordo. Por que eu discordo? E aí eu fiz esse exercício de reflexão. Então, divagação e reflexão. Uma, eu paro. A outra, eu alimento. Porque se é uma reflexão legal, você tem que parar a leitura, sim, e dar asas. Porque é aí que você cria o novo. Numa época em que a gente não tinha onde escrever, que a cultura era oral, né? Eu recebia um conhecimento, eu refletia a respeito daquilo, eu acrescentava a minha experiência de vida, eu melhorava aquilo e transferia para uma outra pessoa. Basicamente o que a gente está fazendo aqui no podcast, né? Sim, exatamente. Esse podcast, a gente pega esse conteúdo, nós três pensando juntos, a gente melhora isso, transfere para o ouvinte aqui, que está assistindo a gente. Essa pessoa vai contar essa história depois, colocando a experiência pessoal. Imagine se todo mundo pensasse assim. Sim. O senso crítico da sociedade toda ia mudar. E é por isso que a gente agora está fazendo episódios ao vivo. A gente até fez uma enquete, né, no último episódio. Qual que era a preferência do pessoal? Se era o episódio gravado ou o episódio ao vivo? 90%, né, preferiu ao vivo. Por quê? Porque para que ele pudesse participar dessa interação e que isso ajuda também a gente a ter essa profundidade. Porque às vezes veio uma ótima pergunta, tem bastante pergunta aqui que a gente não pensaria. Sim, então esse conjunto constrói essa profundidade. Tem uma fã aqui, Renato Alves, sua, hein? Ó, Eduarda Silva Fornaziero, Renato Alves, você é demais, né? Então, obrigado. Olha só que bacana. Tem bastante aqui, hashtag Foco lá de Aracaju. Um grande abraço para Aracaju, quer dizer, a gente de Brusque atingindo pessoal de Aracaju, né? E tem aqui, ó, hoje estou me preparando para a minha formatura. Eu achei muito legal mas estou aqui nesta maravilhosa palestra. Esse comentário é demais. Boa formatura! Então, Marialva de Sá, né? Então, que legal que hoje vai ter a formatura, tá se ampliando o seu conhecimento também. Boa formatura, hein? É isso aí, que legal bom saber. evento. Bom evento. Renato, eu tava pensando aqui nessa última fala sua, né, que esse senso crítico que a gente alimenta, ele muda o nosso sistema de crenças também, né, porque a gente tá alimentando com coisas críticas e coisas que a gente vem aprendendo. Isso também, de uma certa forma, gera uma saúde mental melhor, né, e também estimula cada vez mais o aprendizado, né. Sim. Quando a gente fala em sistemas de crença, a gente tem que lembrar, assim, o que é uma crença, tá? Entre você e o mundo existe uma lente. Então, toda vez que eu olho para o Alan, que eu olho para a Carol, na verdade, eu estou olhando primeiro para uma lente. Uma lente é uma metáfora, é invisível, né? Nessa lente está escrito tudo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente valoriza. Então, de repente, aqui na minha lente, quando eu olho para a Carol, na minha lente, por questões lá da minha infância, que eu tive um trauma da infância e a pessoa que me traumatizou estava usando uma camisa rosa, uma blusa rosa. Sim. Então, eu olho para a lente está escrito assim, rosa não é uma cor legal. Se afasta, né? Então eu vou conversar com ela, mas aí eu olho para Carol, aí eu tenho meio uma resistência. Isso é um sistema de crença. Só que a gente fica muitas vezes dominado por esse sistema. A gente se recusa às vezes a mudar ou a gente mesmo não enxerga isso. Sim. Por isso que é importante nós termos o que os filósofos chamam de metapensamento, que é pensar no que a gente está pensando. O ideal é você quebrar o sistema de crenças. Como se isso aqui fosse uma lente, você pega o martelo, você arrebenta isso e você olha para o mundo como ele é. Sim. E né? tem a sua própria opinião sobre isso, né? Eu vi um podcast sobre filosofia, que eram duas, uma neurocientista e uma psicóloga.
conversando sobre isso, sobre como a mente pensa sobre o pensamento. Sim. E como, às vezes, o teu jeito de olhar aquilo é diferente, né? Tipo, tu pode olhar dessa forma como um aprendiz, tu pode nem olhar e descartar o conhecimento. E esse exercício, tipo, vamos pensar sobre o pensar? Sim. Porque quem conhece um pouco de psicanálise aí, Lacan já dizia, né, que o ser humano ele é constituído do outro, né? Exatamente. Então, quando você nasce, você sabe chorar e falar. Então, tudo que está em volta é o que você vai ter como crença. E eu tive esse start e falei, tá, mas espera aí, o que eu acredito de verdade? O que eu penso, sem essa lente, né, que o professor fez uma boa analogia. E a minha visão de mundo mudou. Porque você acaba percebendo que muitas das coisas que você faz, do que você age, até próprios sonhos e vontades que você tem, não são suas. Sim, são passadas, são herdadas. Então isso também te dá uma liberdade. Total, um empoderamento e até o autoconhecimento. Quer ver um exemplo de liberdade? Quando eu era criança, a minha mãe, para manter a ordem dentro de casa, um dia ela soltou uma dessa aqui. O chinelo virado, a mãe morre. Sabia dessa? Eu soltei isso com a minha filha esses dias. Laura, ó. Aí, quer dizer, mas ela jogou aquilo lá para nos persuadir a guardar o chinelo no lugar, né? Aí, e a criança, pô, se a mãe disse isso, olha o peso da mãe, sim, né? Sim. Pô, se a minha mãe disse isso, quem sou eu para duvidar, né? Então eu ficava assim, toda vez que eu via um chinelo virado, eu corria e desvirava. E aí via lá um chinelo Ela virado. Ganhou um arrumador de chinelo. E desvirava o chinelo. Aí eu lembro que eu dormia na beliche, na parte de cima, né? Aí eu subia com o chinelo, aí chegava lá de cima e jogava o chinelo no chão, aí caía um certo e às vezes caía um virado. Aí eu ficava com preguiça de... Eu durmo ou mato minha mãe? Né? Eu não descia para virar, mas também não dormia. Sim, porque ficava incomodado. Aí eu descia, desvirava o chinelo e voltava e aí dormia. E aí é isso, eu estava olhando não para o chinelo em si, mas para a lente. Sim. Que estava escrito na lente, é a crença. É assim que a gente embute a crença na cabeça de uma criança. Sim. Né? E por isso que é importante, às vezes, ter essas conversas sobre quais são os medos. Né? Uma vez eu perguntei para o meu filho e a resposta que ele me deu me chocou. O Miguel estava lá deitado e a gente conversa bastante. Aí eu perguntei, filho, qual o seu maior medo? Aí fez aquele silêncio no quarto assim. Aí ele soltou uma assim, ó. Medo de não dar certo. Aí eu falei, caraca. Que profundo, hein, Miguel? Miguel tá aqui com a gente. Profundo, hein, cara? Me quebrou essa pergunta aí, né? Medo de não dar certo. Caramba, que profundo. Aí eu pensei, pô, quais são as crenças que ele tá escrevendo nas lentes dele ali que faz com que ele tenha medo de não dar certo, né? Então, por isso que às vezes muitos pais não conversam com os filhos e tem que ter esse diálogo, gente. Sim. Porque às vezes a criança tá formando ali as crenças dela e a gente, quando vê, a gente perde a criança. Porque aí você já tem um período, porque vai passando até uma certa idade que você, dependendo da pessoa, ela acredita naquilo até o final da vida e deu. Ainda quando é cedo, você tem uma maior facilidade, se fala isso. É um computadorzinho ali que você tá alimentando, é uma IA. Mas até eu queria perguntar para o professor, tem a ver... Eu posso mudar esse modus operandi do meu cérebro e memorizar, independente da minha idade? Ou eu tenho mais facilidade quando eu sou novo? Eis uma grande crença. Sim. Né? Você pode experimentar uma ótima memória em qualquer idade. Então isso é mito. Mito. Por que é mito? Não, existe qual é a verdade científica? Com o passar dos anos, nosso corpo ele vai se degenerar. Tá? E só que tem as doenças neurodegenerativas, né? Vem a demência, pode ser que a pessoa tenha um Alzheimer também. Só que você pode prevenir isso. Como? Com a chamada reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? Você alimentou tanto a tua mente, a tua memória ali na juventude, que você tem uma reserva. Tá? É como se fosse um copo, uma caneca como essa. Então ela sempre mantive a vida toda ela cheia. Então hoje na velhice ela abaixou um pouquinho a água, mas eu tenho ainda uma grande parte aqui. Então isso a gente chama de reserva cognitiva. Então como é que você mantém essa mente lúcida? Estudando, lendo, conversando, passeando, experimentando.
Então, uma pessoa com uma certa idade, ela não pode ficar dentro de casa, sentada no sofá sem fazer nada. Sim. Ela tem que ir para a vida. Porque o que determina se a pessoa é velha ou não é a idade mental. Sim. Tudo bem, teu corpo tem 74 anos, mas qual é a tua idade mental? Sim, o Luciano fala sobre isso. A idade mental é que vai te fazer dar o próximo passo. Uhum. Eu tenho 74, mas minha idade mental é de 86. Pô, então seu próximo passo vai ser muito curtinho. Vai ser quase se arrastando. Sim. Não, eu tenho 74 anos, mas a minha idade mental eu me sinto uma pessoa de 30. Pô, legal, o teu corpo ele vai tentar corresponder a isso. E aí, o pessoal que está assistindo a gente, você elege a sua idade mental. Você que elege, você que determina qual a tua idade mental. Né? Isso faz toda a diferença. E tem a idade biológica. Tu pode fazer um exame, num clínico geral, faz um exame geral, o clínico vai dizer assim, olha, o Alan, teu corpo, cara, com o teu estilo de vida, tua alimentação... O teu joelho. Seu fígado. Você tem 30, mas você tá com um corpo de 60, né? Ou ele pode dizer assim, olha, você tá com 60, mas seu corpo tá com um corpo de 25. Isso é a idade biológica. A cronológica é a idade que você tem. E a idade mental é a idade que vai te dar, ou te dá energia, potência para fazer aquilo que você ainda sonha, porque a vida acaba quando acaba. Até você pode sonhar à vontade. E tem como manter a mente mais jovem, assim, com técnica mesmo? Praticando, né? Eu acho que você comprar essa ideia, sabe? Não tem exatamente uma técnica. É você sentir. Bom, vamos lá, tem uma técnica para isso aí, vou presentear a galera com isso, tá? E aí vocês podem fazer em casa. Como respira uma pessoa de bem com a vida? Como é que ela respira? Mostra para mim, né? Aí você imagine como é a respiração de uma pessoa de bem com a vida. Tá, qual é a rigidez, né, da postura de uma pessoa de bem com a vida? Ela fica assim? Não, acho que ela fica assim. Então me mostra, né? Aí a pessoa vai, né? Eu acho que ela fica assim, desse jeito. Tá, então mantenha a respiração, mantenha a postura. Tá. Como é que é a energia do corpo de uma pessoa de bem com a vida? Eu acho que ela tem uma energia legal. Como é que aí você mantém respiração, corpo, energia. Como é que é o semblante, né? A expressão facial de uma pessoa bem com a vida? Ela tá assim, né? Ou ela tá assim, né? Ela abre mais os olhos, os ouvidos, a mente. Parece viva, né? Parece que tá viva, né? Tá ali pesquisando, procurando algo curiosa. Então mantenha respiração, postura, mantenha energia, mantenha o semblante. O que pensa uma pessoa de bem com a vida? O que ela procura? Do que ela se alimenta, né? É o que ela faz no seu dia a dia. Aí você mantém respiração, postura, semblante, energia. E vai fazendo. E as escolhas de uma pessoa. E aí, conclusão, você será uma pessoa de bem com a vida. Uau. Caramba, se você que está assistindo a gente até aqui, e você começou e praticou esse exercício, estava assim, a gente estava assim? Estava assim, então isso já é um alerta, né? E comente aqui também, vamos fazer um teste com o pessoal, né? Comente aqui agora, você que chegou até aqui, o que você aprendeu, né? Vamos testar a memória, o foco, a concentração do pessoal, que a gente quer saber aqui. E para você que está com dificuldade, está se esforçando e não conseguiu, a gente vai te ajudar. No final da live, a gente vai sortear um livro, né, atualizado pelo professor, né? Conhecido ali como o Rei da Memória, mudou, impactou mais de 3 milhões de vidas, e também curso gratuito, né, de meta-leitura, né, ou seja, leitura dinâmica, onde você vai trabalhar foco, leitura, aprendizagem e várias técnicas. Olha que o pessoal, né, corre atrás do professor o ano todo para ter acesso a esses materiais, e ele, com muito carinho e propósito, vai proporcionar para você que está tendo dificuldade e está nos acompanhando aqui, mas você pode até esquecer de tudo que a gente falou aqui, mas não pode esquecer de uma coisa para concorrer ao sorteio, né, Carol? Tem que ser inscrito no nosso canal, comentar a hashtag para poder participar. E qual é a hashtag, Carol? Hashtag foco. A hashtag é foco. Não perca o foco. E não esqueça que é hashtag foco sem acento com o letra maiúscula. Isso aí. Professor, tem bastante gente aqui, olha só que legal, Eduarda, muito aprendizado, né? Ali, ó, também, ó, sou Kainan, lá da filial de Aracaju, a Aracaju em peso, né? A Eluanda Silva, ela adora ler. Pô, que legal, é um comentário que ultimamente a gente não ouve, né?
Então, que legal, cara, top demais. Sou de Santo Antônio do Jardim, interior de SP. Parabéns, olha só, quando o professor falou de interior, Deve né? ser bem pequeno, né? Porque eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também, então... É perto, né? Teoricamente. Eu rodei São Paulo inteiro. Santo Antônio do Jardim, interior de SP. O Luciano tem uma frase, né? Que não é porque você é do interior que você é inferior. Então, cara, não se prenda a isso. Tem uma conterrânea sua aqui no chat, hein? Tem uma conterrânea. Sou de Tupã, Evelyn Rodrigues. Legal, olha só, grande abraço. Beijão pra galera de olha Tupã. só que legal também. Sou Luciane e trabalho na Havan do norte da ilha, Florianópolis. Estou de folga assistindo sobre esse tema maravilhoso. Muito legal. O pessoal, olha só, de folga, aproveitando esse momento, então, para se desenvolver. Olha que parabéns. qualquer hora eu posso aparecer por aí. Viu? Olha lá, hein? Eu tô lá todo fim de semana. Ó, a Eluanda, ela, aqui, ó, 7.000 habitantes. Que interessante, legal. Cara, que interessante, que legal. Agora, deixa eu acrescentar. Aqui disse aí que tem muito aprendizado. Isso. Eu vou dar uma dica pra... É a Eluana também, tá bem ativa aqui. Ó, quando você diz assim, eu tive muito aprendizado, não é assim. Você tem que dizer especificamente o que você aprendeu. Uhum. Eu tô dando essa dica por causa da memória. Uhum. Se eu disser especificamente o que eu aprendi, eu estou forçando o meu cérebro a consolidar mais aquele conhecimento. Então, olha, eu aprendi especificamente a questão da crença, onde você falou isso. Quer dizer, ao explicar isto, então, evitar, sim, ser muito genérico e ser mais específico. Sim. Em tudo, viu, gente? Sim. No estudo, na leitura. Quando você é muito específico, você está ativando a sua memória de longo prazo. Eu lembro que a gente teve uma conversa, quando o senhor esteve aqui da última vez, sobre a contemplação. E parece que todas as vezes que eu estou em algum lugar, assim, onde as pessoas estão distraídas, tirando foto, eu cada vez menos tenho feito isso. E eu fico parado olhando, assim, né? Depois eu fico pensando, tipo assim, o que eu vi lá? O que eu gostei? Como eu me senti? E eu achei isso sensacional. E é bem aquilo que a gente tá conversando aqui, né? Tipo, é aplicar, construir e trazer. Hoje eu tô trazendo a minha vivência sobre aquilo. Tipo, quantas vezes eu parei, opa, eu tô vivendo. Ai, esse céu, esse azul do mar, isso me deixa relaxada. E, tipo, isso constrói uma sensação de bem-estar e um momento de presença também, né? Momento de presença. É o estado de presença. A própria meditação, a gente não precisa parar e ficar na posição de yoga ali, né? Sim. Eu acreditava nisso e não é. A própria meditação, você pode estar caminhando, trabalhando, mas ao mesmo tempo em estado de meditativo. O que é? É o estado de presença. Sim. E isso é muito legal no passeio, quando você está passeando, né? Sim. Quando você está visitando, quando você está andando pela rua, você consegue enxergar as coisas com muito mais detalhe e começa a registrar mais. Isso também tá acontecendo muito atualmente, que as pessoas estão sempre distraídas, né? Estão sempre no celular. Tirando escolhem, às vezes não conversar. Então, tipo, todas essas questões que o senhor tá falando aqui, que constroem a memória, estão sendo prejudicadas, né? Sim. Eu fui num show esses tempos atrás o show é engraçado, todo mundo... É o celular. Cara, é surreal. Surreal. Você vê ali no começo, a hora que a banda entra ali, milhares de celulares apontados. Eu falo, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo? Uhum. Né? E aí eu não tenho essa afetação. Aí eu fico lá mais curtindo, né? E esses dias fui no show do Capital Inicial. Caramba, que legal. Aí a gente pegou bem debaixo do palco, assim. Uhum. Aí tinha galera lá filmando tudo, e eu lá, o Dinho, que eu adoro, Capital Inicial. Sim. Né? Aí eu fiz assim pro Dinho, aí ele me viu, né? Tipo, eu não tava com o celular, eu tava lá prestando atenção, aí ele veio lá e tocou assim, falei, ó, que legal, meu. Que experiência memorável. Isso que é memorável, né? E quase machucou, né? Que ele tava com um anel enorme. Aí a dor faz lembrar mais ainda. O que é bacana nesse estágio de presença, que é assim, né? Aquele estágio de flow, né? Você acredita que já estamos conversando há 1 hora aqui? É inacreditável isso. Você que chegou até aqui, eu vou dar mais uma oportunidade, hein, Carol? Hoje eu tô bonzinho porque o professor também tá bonzinho. Então, se você não se inscreveu no canal e não comentou #foco, nós vamos abrir aqui a última oportunidade, porque depois vamos fechar e realizar o sorteio. É a última oportunidade, então se inscreve no canal, comenta #foco. E eu tenho uma pergunta, professor, que eu tenho uma curiosidade. Isso tem a ver
a técnica de aprendizado, memorização e foco com a neuroplasticidade, que é aquela conexão cerebral que a gente cria novas conexões e aí eu crio novos hábitos? Sim. A neuroplasticidade é como se você estivesse abrindo estradas novas num terreno ainda não desbravado. Uhum. Tá? Quanto mais você aprende, interage com as pessoas, conhece, então você pega aquele objeto, nossa, que diferente, né? Aí você analisa, você aprende com aquilo. Quando eu aprendo com aquilo, eu criei uma nova via de acesso. Né? E quanto mais eu crio essas vias de acesso, mais neuroplasticidade, mais reserva cognitiva eu estou criando no cérebro. Então, se você tiver uma lesão naquela área do teu cérebro, você, às vezes, não afeta tanto o seu conhecimento, a sua aprendizagem, a sua memória, porque você já tem essa reserva em outras áreas. Sim. Essa é a neuroplasticidade. O cérebro humano, ele mesmo, faz a compensação. Por isso que nós temos que constantemente evoluir, independente da idade que você tenha. Que, aliás, é legal de ser aposentado, é isso. Você tem tempo de mergulhar mais no aprendizado, né? Numa leitura de um livro. Ninguém ali para te atrapalhar, não tem um horário. Isso é interessante. E uma curiosidade, o Miguel esquece muita coisa que você fala, professor? O Miguel tem uma técnica que eu uso com ele e uso também na minha empresa com os colaboradores, tá? Qual é a grande prova da memorização? A explicação. Tá? Então eu cheguei no Miguel, falei, Miguel, eu quero que você faça A, B, C, D. Entendeu, Miguel? Ah, entendi. Para saber se ele entendeu de fato. Você entendeu? Então tá bom. Agora me explica para mim. Explica para mim. Quando você faz isso, seja com o teu filho, com o teu colaborador na tua empresa, você está usando a melhor das técnicas de memorização, que é a explicação. Então guarda isso, galera. Eu faço isso com a minha filha, é muito bom. A memorização é a explicação. Se ele disser para mim A, B e D, faltou o C ali no meio, é fácil. Eu volto, explico de novo, preencho aquela lacuna, aquela memória que faltou e está resolvido. A gente não precisa rotular ninguém como não é capaz, não consegue fazer, a pessoa é burra. Não existe isso. Existe uma instrução bem trabalhada e no final da instrução pede a explicação. Até porque tu consegue entender qual é o nível de compreensão que ele teve daquele assunto, né? Exatamente isso. Sim, e às vezes até achar uma outra dinâmica pra explicar. Quando eu faço isso com a minha filha, às vezes ela tá lá olhando e tu fica assim, meu Deus, eu acho que ela tá viajando na maionese. Daí eu faço isso de explicar dela, ai, mãe. Aí ela começa a explicar. Aí tu vê que ela, tipo assim, de alguns pontos ela pegou só uma parte. Sim. Daí a gente tem que voltar. E aí vai exercitando. Aí quando ela vê que ela vai ficar nesse mundo da lua, ela já tem que manter a concentração ali de, tipo, estou presente. Agora explica pra ela assim, filha, eu tô fazendo esse teste pra você porque a memória funciona assim, tá? Quando você explica, você fixa. Então a prova da memorização só existe uma. É conseguir explicar. Eu vou mostrar esse trecho pra ela. Eu acho que Laura agora virou a Havaiana, hein? Tem que tomar cuidado. Você quebrou um mito, Laura. Pega esse corte e se você virar a Havaiana, você não vai matar sua mãe, tá? Você desconstruiu essa parte da crença que era muito positiva lá em casa. Vamos caminhando agora para o final, infelizmente, professor. E agora, como a gente sempre fala, né, Carol? Essa câmera aqui, agora eu aprendi, né, a não tampar ela. Essa câmera aqui agora, ela não é uma câmera. Ela é o coração, a alma dos nossos ouvintes. Se o professor pudesse dar um último recado sobre tudo que a gente falou aqui e um recado para a vida dessas pessoas, o que o professor diria para elas? Eu estou trabalhando numa teoria que é um complemento do meu livro Expandidos, né, que fala sobre expansão da consciência, que eu chamo de as portas que você abre para prosperidade na tua vida. Legal. Tá? Muitas pessoas acham que ser próspero é você abrir uma empresa, dá certo, a empresa vai lá, dá certo e você fica rico. Só que antes disso acontecer, existem algumas portas que você precisa abrir. A primeira porta é a porta do amor. Você tem que amar, distribuir amor, mas antes disso você precisa amar a si mesmo. Sim. As pessoas são muito cruéis consigo mesmas. De manhã, quando acorda, olha no espelho. Nossa, mas eu tô com uma ruga, eu não tenho cabelo, tô cheio de problema para resolver, a minha família, a minha casa, onde eu moro, o meu transporte. As pessoas são muito cruéis consigo mesmas. Você não consegue distribuir amor e nem amar nada sem amar a si mesmo em primeiro lugar. Renato, como é que eu amo eu mesmo?
tem uma forma de fazer isso. Quando você olha para si mesmo com os olhos de Cristo, que é um olhar de compaixão, né? Quando você descobre o amor próprio, automaticamente você abre a segunda porta, que é da gratidão. Sim. E aí você já, ao invés de xingar, você é grato. Eu sou grato pelas minhas rugas e experiências, eu sou grato pelo meu corpo, pela casa que eu tenho, que ainda que humilde é um teto para eu morar, pelo carro que eu tenho, a bicicleta para eu poder me locomover. E aí você abre a porta da gratidão e você começa a olhar com boa vontade para tudo aquilo que você tem. Para a família que eu formei, para o alimento que eu tenho no prato. Aí você, abrindo a segunda porta, que é da gratidão, automaticamente vem a porta da felicidade. Você fica feliz, você fica pleno, satisfeito. Porque você ama a si mesmo, você distribui amor e é grato. Não tem como ficar triste a partir disso, né? Porque é a reação de tudo isso. Sim, né? é a reação de tudo isso. E aí quando você abre essa porta da felicidade, depois dela vem a da alegria. A alegria de fazer. Então você vai trabalhar com alegria. Você vai ler um livro, você já lê com alegria, não é mais uma obrigação. Você está conversando com alguém, é com alegria as coisas que você faz. E quando você faz com alegria, você coloca todo o seu talento, toda a sua criatividade naquilo. Né? E aí você abre a porta da prosperidade. Automaticamente você começa a chamar a atenção, e ao chamar a atenção, o dinheiro começa a perseguir você. Sim. Então a sequência é essa: amar, agradecer, ser feliz, divertir-se com aquilo que você faz, e a prosperidade vem. E fazendo o exercício até que a gente aprendeu aqui de fazer uma reflexão e ser objetivo, eu acho que a maioria das pessoas, e eu me coloco nisso numa fase da vida, a última etapa a gente busca ela primeiro, né? Exatamente. A gente busca a felicidade e não encontra porque a gente não percorre o caminho que o professor explicou. Bem profundo isso. Bem profundo. Nossa, bem... Se não te fez pensar e refletir isso... Professor, quem quer conhecer mais sobre o trabalho? Quem falou, não, eu tenho que ir me aprofundar, eu tenho que conhecer mais o trabalho do professor. Aonde que essa pessoa pode te achar? Como é que ela procura? Rede social, Instagram? Rede social, acho que é mais... A porta de entrada legal é o Instagram, né? Legal. Que é o renatoalves.real. Esse real é Renato Alves. Né? Ah, que legal. Renato Alves. Que legal. Então é renatoalves.real, ali é a porta de entrada. Ali já tem os canais de YouTube, como adquirir livro, como fazer os cursos, e tem conteúdo lá à vontade. Pra caramba. E tem também, o professor tem 2 canais no YouTube também, né? Sim. Tem um canal de live, que é o Memory Academy, né? E tem o canal Renato Alves Memorização. Tá, que legal. Então, para o pessoal buscar. E a gente prometeu, né? A gente tem que cumprir, mas a gente vai fazer o exercício aqui primeiro. Carol, o que você mais aprendeu hoje com essa conversa? Ali da questão das crenças, assim, foi uma coisa que foi ligando com a outra, e esse sistema, tipo, que a gente vai alimentando de crenças, né? E a gente às vezes não tá alimentando da forma certa, né? Como as redes sociais, como a gente comentou várias vezes aqui. E alimentando da forma certa, aplicando os cursos do senhor, eu acho que a gente consegue construir realmente ali, tipo, novas crenças, coisas que vão ser positivas, que vão fazer acontecer essa reflexão final que o senhor falou também. Então eu acho que aqui tem o segredo do sucesso. Bem explicado. Olha só. A prova da memorização é a explicação, ó. Aí, ó. E até veio um comentário aqui bem interessante, como o aprendizado através da explicação é tão natural para o cérebro. Auxiliar um amigo no estudo me faz aprender facilmente. Então significa que você só ensina se você realmente aprende, né? Esse, para mim, é o maior aprendizado que fica. Porque para eu reter o conhecimento, não basta eu ler algo, eu tenho que aplicar aquilo. Por exemplo, a gente treina a van toda com vídeos de treinamento, mas não basta só assistir aquele vídeo, e tem que praticar. Sim. E o professor deu uma lição muito importante também para a gestão, né? Você que é líder, gerente ou gestor, quando você pega o colaborador, explicar o exemplo do Miguel, né? Quando você pega, explica A, B, C e D para ver se ele aprendeu. Sim. E faz ele executar. Se ele não consegue executar, com calma, você preenche aquela lacuna, eu gostei dessa analogia, né? E explica novamente, porque é só questão de ele entender o conhecimento, entender sua explicação e ele reter o conhecimento, né? Pô, produção, vamos realizar o sorteio aí, produção? Como é que estamos aí?
que agora o ponto eletrônico aqui é o WhatsApp, né? Até sobre isso que tu falou, Alan. Já temos um ganhador. Então vamos definir a ordem? Vamos sortear primeiro o livro. Qual o livro? O Cérebro com Foco e Disciplina. Que vai para, né, o @Felipe Janier 5749. Olha aí. Felipe, parabéns. Se você estiver na live até aqui, comenta aqui se o professor vai fazer uma dedicatória, né, para você. Aí a gente queria saber também certinho, né, o nome, porque o YouTube, você às vezes coloca apelido, né, mas aqui deu para ver bem ali, Felipe, parabéns, cara, Parabéns. Você ganhou. E esse livro é importante, hein, ele foi, mais de 200.000 cópias vendidas. Comemorativo. E ele foi renovado, tá completamente atualizado. Agora no meu ponto eletrônico aqui no WhatsApp, né, que a gente é muito tecnológico, o ganhador do curso. Esse é o ganhador do primeiro curso. A gente vai sortear 2 cursos? É isso. É isso. 2 cursos. Então, a primeira... Já deram a primeira ganhadora do curso é Larissa Ramos 819. Parabéns, Larissa. Parabéns, Larissa. Que esse momento fique inesquecível na tua memória, mas se não ficar, não tem problema, porque agora você tem um curso. Você vai treinar bastante. Isso. E agora, vamos ter também aí, produção, já temos o ganhador do último curso? Eu tô vendo aqui ele suando, né? Sim, eles não estavam esperando, né? Pra lá e tal, para fazer o sorteio. A gente tem toda uma produção aqui, né? Enquanto isso, eu vou comentar ali sobre a tua última fala, Alan. Quando a gente teve essa última conversa, essas questões que a gente aplicou, é muito rápido o aprendizado que você constrói com isso, porque você aplica, Sim. faz, dá certo, e aí você vai vendo a evolução, e isso já se constrói como um aprendizado positivo. Sim, é verdade. Isso já quebra um mito de que memorização é treino. E não é treino. É tomada de consciência e saber aplicar o método correto. O efeito é instantâneo. Para você ver quanta crença enraizada a gente tem, né? Pois é. E já temos, produção, ó que legal, o pessoal parabenizando a Larissa ali, ó. Eu acho, colocou ali, ó, hashtag 182, eu acho que é da filial, hein? Parabéns, filial de 182, acho que é Aracaju, isso aí, parabéns, olha só que legal. Bom. E aí, produção, o Ivo que tá aqui na produção, que eu falo que para ele, tudo é possível, realizou o sorteio ali e agora, né, temos o último ganhador? Temos o último ganhador. Ganhadora ou ganhadora? É ganhadora, né? É Eveline Rodrigues. Lá de Tupã. Lá de Tupã. Eveline Ela Rodrigues. aqui, ó, hashtag Foco Tupã aqui. Então, que legal. Parabéns. Então, parabéns a vocês, ganhadores. Muito né? bom, parabéns. Eu queria agradecer também a disponibilidade do professor que aceitou o convite. Né? A agenda do professor não é fácil, né? Então ele veio com todo amor, honra. todo propósito, né? Nos ensinar e nos presentear, não só com esse momento de desenvolvimento, mas também o pessoal que está nos assistindo aí com esses presentes maravilhosos que eu confesso que eu não esperava. Porque tem muita gente que pega a fila para adquirir esses materiais, né? Esse curso. Então, vocês ganhadores, aproveitem isso, né? Usem com sabedoria essa oportunidade, porque é se envolvendo que você se desenvolve. Então você está tendo essa oportunidade e é como a gente sempre fala aqui, que conhecimento é poder, né? E você agora está tendo essa oportunidade de ter esse poder nas mãos, né, Carol? Exatamente, quem sabe o que quer, né, Alan? Então, olha só, pode mais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Carol, também, minha fiel companheira de bancada. E muito obrigado a você, ouvinte, que faz o nosso canal e faz o conhecimento chegar. O nosso propósito é promover o desenvolvimento de forma leve, descontraída, independente do assunto. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas para que a gente possa crescer e cada vez mais atingir o Brasil de Tupã a Brusque, né, de interior de São Paulo até todo o Brasil. Muito obrigado. Até a próxima aí. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.